Fim de ano, festividades. Mas, Babi, você tá querendo alcançar o que você pede dos seus clientes? 2025 foi um ano que mudou minha vida. O que eu mais queria era participar da conversa, porque para fazer um bom plano financeiro, eu preciso saber o que eu quero. Às vezes a consultoria ela vai para um lado que as pessoas nem estão acostumadas assim. Tá, mas qual é o melhor investimento? Onde eu ponho meu dinheiro? Me fala logo o que eu faço aqui, o que eu faço ali. A gente não precisa comprar um monte de coisa, glamorizando um voto de pobreza, e não é sobre isso, né? Essa caminhada dos investimentos passa por a gente peitar o que a gente quer. O que a gente está fazendo porque acha que é o que estão esperando da gente. JOMO, né? Que é o Joy of Missing Out, é a alegria de não estar participando de absolutamente tudo. Sempre que você tenta algo novo, o antigo vai negociar a sua permanência até 2026. Olá, olá! Chegamos na época de fim de ano, festividades, época da gente rever o que aconteceu durante o ano todo, fazer aquele planejamento gostoso do que a gente quer mudar para o ano que vem. Então, já que estamos nesse meio, nessa data, que inclusive é muito significativa aqui, né, dentro do planejamento financeiro, é sempre uma hora que a gente quer revisar tudo que aconteceu, quer mudar de vida, quer planejar um novo. E por aqui, para mim, não seria diferente, para o canal não seria diferente, então resolvi trazer para vocês algumas reflexões que eu tenho feito sobre mim mesma, algumas coisas que eu desejo mudar daqui para o ano que vem e que tem muita relação aí com o que é discutido durante as consultorias, né? A essa altura do campeonato você já sabe, pode me chamar de Babi, eu sou planejadora financeira independente com I maiúsculo e consultora de investimentos CVM. Ofereço consultorias individuais para casais, para autônomos, servidores. Se você quiser saber um pouquinho mais sobre esse serviço, meus contatos estão todos aqui na descrição do vídeo, você pode me acompanhar lá pelo Instagram também, será muito bem-vindo. Sem mais delongas, vamos ao tema deste vídeo, o que eu quero para 2026 e o que isso tem a ver com o que eu tanto peço dos meus clientes também. Mas, Babi, você tá querendo alcançar o que você pede dos seus clientes? Sim, meus amigos, todos temos desafios. E aí eu vou começar aqui contando uma anedota. Esses dias estava voltando da academia a pé e é interessante porque eu percebi o quanto me fazia bem, me dava uma sensação gostosa, agradável assim, voltar na academia caminhando, né? Eu tenho carro, posso ir de carro, posso voltar de carro, mas em alguns momentos eu chego a pedir para o meu esposo me dar uma carona até ali na academia para que eu possa, depois do meu treino, completar aquele pequeno cardiozinho de depois da musculação, fazendo uma caminhada. E não é à toa, né? Eu gosto muito dessa sensação porque é um momento de silêncio, eu vejo movimento na rua, eu passo do lado de um parque que eu gosto muito. Aqui em Brasília a gente tem ruas às vezes muito arborizadas, então é uma caminhada gostosa, é uma caminhada fresquinha e ajuda a arejar as nossas ideias, né? E eu tenho refletido muito em cima disso, assim, como às vezes o simples, essa coisa do dia a dia, ele faz tão bem pra gente, de uma forma que em muitos momentos a gente não consegue nem explicar, né? É um caminhar ali, voltando da academia, que às vezes traz um respiro, um fôlego no meio do dia, chega até a ventilar as ideias, né? Tem muita coisa que às vezes eu quero gravar para cá, que eu quero trazer para o Instagram, que eu quero trazer como solução para os clientes da consultoria, e às vezes vem assim, nesses momentos que a gente se deixa respirar um pouco, parar de ficar olhando ali o celular o tempo inteiro, isso faz uma diferença assim incrível, né? Então eu tenho elaborado muito em cima disso para fazer o meu próprio planejamento anual. Para quem tem me acompanhado aqui aos pouquinhos, sabe que eu comecei a consultoria esse ano. 2025 foi um ano que mudou a minha vida, assim, nesse sentido. Eu conheci muita gente, não só os clientes que confiaram no meu trabalho, mas também muitos outros planejadores. Eu criei todo um network em cima disso, né? Faço parte de uma equipe de mentores financeiros comportamentais, né? Com foco aí no comportamento. Tenho cada vez mais mentores, especialistas na área de comportamento, na área de tributário, na área de investimentos, né? E tem
tem sido muito gostoso assim poder participar dessa roda, né? Eu digo que quando eu decidi falar um pouco mais sobre finanças e dar a cara a tapa aqui na internet e de fato tentar melhorar a vida das pessoas por meio da consultoria, o que eu mais queria era participar da conversa, sabe? Eu sempre fui uma ouvinte voraz de podcasts de finanças, lia muitos blogs, acompanhava muitos Instagrams aí de pessoas que me ajudaram muito nessa jornada de investidora, e chegou um determinado momento que eu aprendi tanto que de repente eu percebia que eu podia estar naquelas conversas. Eu ouvia aqueles podcasts e eu falava, caramba, eu podia estar ali, eu tenho algo para contribuir, eu já aprendi muito, eu consigo participar disso. E foi me dando essa vontade, né? E aí eu resolvi, então, criar um canal no YouTube, abandonar um pouquinho o medo de aparecer, que nem sempre é uma coisa tão natural pra gente, e começar a dar as consultorias, e a receptividade dos clientes tem sido maravilhosa, tem me transformado e trabalhado muitas questões dentro de mim, assim, de autoconfiança e de organização de rotina, né, de entrega mesmo, tem sido muito legal. E aí o que eu percebo durante esse caminho, percebi durante esse ano todo, é uma coisa que eu também observo muito, né, durante os atendimentos, é uma coisa que é muito comum entre a gente nesse mundo que a gente vive, que é tanto do estímulo, é tanto do conteúdo, é tanto da gente ser bombardeado de coisas o tempo todo, né? A gente meio que perdeu um pouquinho o contato com o silêncio, o contato com o tédio, o contato com esses momentos, que são como esse momento que de repente eu me vi gostando tanto, que é uma caminhada depois da academia, voltando para casa com tranquilidade. São 20 minutos que eu demoro para chegar e são 20 minutos capazes de trazer uma paz e uma serenidade para o meu dia que realmente não tem preço. E o que isso tem a ver, né, com o planejamento das finanças? A gente observa nesse bombardeio de promoções e de estímulos que a gente muitas vezes não consegue atender esse silêncio nosso e focar mais no que de fato é mais importante. Isso parece uma bobagem, mas acaba que a gente vive às vezes tão anestesiado que a gente tem dificuldade na hora de fazer um plano financeiro. Porque para fazer um bom plano financeiro, eu preciso saber o que eu quero. E é por isso que às vezes a consultoria ela vai para um lado que as pessoas nem estão acostumadas assim, né? Porque é um lado de trabalhar os nossos valores pessoais, é um lado de trabalhar os nossos objetivos, né? Às vezes a gente recebe uma demanda de, tá, mas qual é o melhor investimento? Onde eu ponho meu dinheiro? Me fala logo o que eu faço aqui, o que eu faço ali. Mas essa resposta ela não existe se a gente não tem o básico antes, que é eu saber o que eu vou querer fazer com esse dinheiro. E para eu saber isso, às vezes eu preciso desacelerar, eu preciso refletir, eu preciso de fato pensar um pouquinho o que me agrada, o que eu quero, e inevitavelmente a resposta ela passa por um campo da gente aprender a voltar a ver a alegria em coisa pequena. E aí, isso é muito confundido, né? Eu meço muitas palavras para falar sobre isso, porque às vezes as pessoas interpretam de uma forma errada, né? Como se a gente estivesse aqui glamorizando um voto de pobreza, alguma coisa assim, ou não querer ter um objeto, não querer ter bens pessoais, e não é sobre isso, né? É claro que aqui a gente fala muito de construção, de patrimônio, de casa, de compras importantes, como carro, de planejamento de aposentadoria, mas o trajeto, né, essa caminhada da Academia Tá em Casa, essa caminhada dos investimentos, esse processo de um ponto até o outro, ele passa por a gente saber o que a gente quer. E aí, num segundo momento, passa por a gente peitar o que a gente quer, por a gente ter coragem de seguir esse caminho, mesmo que a gente esteja sendo bombardeado por outros estímulos, por outras necessidades. Então, para mim, hoje, quando a gente fala do financeiro, esse hábito corriqueiro de receber e já investir, de ter metas muito bem estabelecidas, de saber para onde eu estou indo, de ter uma clareza muito grande se eu posso comprar este carro ou não, se ele está dentro das minhas possibilidades, qual aluguel, qual parcela cabe no meu orçamento sem prejudicar o meu futuro. Isso para mim hoje é muito claro.
é tão claro e tão automático quanto eu cuidar da minha saúde, por exemplo, saber que eu preciso estar ali me exercitando, que eu preciso cuidar da minha alimentação, que eu preciso cuidar do meu sono. Isso para mim é muito automático, de forma que eu já não tenho mais dificuldade de desempenhar assim todos os dias. Mas existem outras questões que não são automáticas ainda. Com esse ano, né, com esse início aí em rede social, foi uma novidade muito grande para mim, né? Ter alguma pequenina exposição que seja, já te leva a ter que trabalhar um pouquinho o que é a expectativa do outro, o que a gente vai entregar, que é o que a gente planejou entregar, e o que a gente está fazendo porque acha que é o que estão esperando da gente. Então, nesse ano, é por isso que eu disse, né, no começo desse ano, eu decidi fazer para mim o que eu peço dos clientes, que é eu decidi me ouvir mais e tentar ser mais fiel assim a um planejamento. Eu acho que é silenciar um pouco esse bombardeio de rede social, de Instagram, de tentar estar presente o tempo todo, né, de tentar atender a todos os eventos que acontecem, de tentar, às vezes, comentar qualquer evento, ou de estar em grupos onde alguém fala sobre dinheiro e eu sentir que eu preciso estar ali respondendo o tempo todo. Esse bombardeio faz com que a gente deixe as nossas metas e os nossos desejos um pouco apagados, né, deixa as coisas um pouco nebulosas. Então, esse ano, um dos meus planos para 2016 é conseguir ser mais fiel ao meu planejamento e ser menos, me deixar levar menos, né, pelo bombardeio de informações, tentar silenciar um pouco mais. E isso é muito frequente em consultoria, quando a gente leva para o lado de colocar o nosso dinheiro para onde a gente quer, né? Porque às vezes a pessoa chega com uma demanda de querer fazer uma viagem muito importante, mas aí ela segue muitas influencers de moda ou coisa do tipo no Instagram, e aí ela acaba comprando mais roupa, procedimento estético, ou de repente ela faz uma compra grande ali no meio do caminho, troca de carro, não consegue juntar o dinheiro para aquilo que ela queria, ou mesmo ela vai fazer a viagem, mas acaba se perdendo num hotel, reserva uma coisa muito mais cara. Então, se a gente não para e se ouve, e se a gente não tem clareza dos nossos limites, né? No caso financeiro, o limite de quanto eu posso gastar para cada coisa, ou no meu caso aqui, de estar um pouquinho mais, estar produzindo conteúdo, que tipo de conteúdo, qual a qualidade, qual a duração, né? Se a gente não tem muita clareza disso, a gente se perde um pouco. Então, para esse ano, para 2026, eu quero silenciar um pouco mais, ser um pouco mais fiel aí ao que eu mesma decidi, definir, fazer dentro do que significava para mim ali no começo participar de uma conversa. Para mim é um prazer estar iniciando uma conversa aqui, para mim é um prazer participar das conversas de tantas pessoas que eu admiro tanto, que eu ouço tanto, e observar o crescimento delas, e eu acho que para eu estar um pouquinho mais presente, o objetivo ele passa por desacelerar um pouco, né? E por estar ali de mãos dadas junto com os meus clientes que estão tentando também desacelerar a vida deles, fazer um planejamento de longo prazo e entender que às vezes a gente não precisa comprar um monte de coisa, né? Às vezes a gente consegue estar feliz ali com menos, apreciar o silêncio, apreciar uma caminhada. Essa é a grande alegria da vida, senão a gente está sempre precisando só de mais. Existe uma frase que eu gosto muito, se não me falha a memória, ela é do Belchior, que diz que sempre que você tenta algo novo, o antigo vai negociar a sua permanência. E é importante que você não dê ouvidos para isso, porque você já partiu, né? Esse barco já zarpou. Algo mais ou menos nesse sentido. E eu acho isso muito bonito, né? De fato, é o que acontece. A gente, quando começa um projeto novo, quando se coloca no mundo, isso nos traz um certo medo, uma certa angústia de estar caminhando sozinho, de não ser bem interpretado, e a gente acaba se ouvindo muito isso, desistindo um pouco das coisas que a gente quer e voltando ali para o nosso casulo, voltando para um cantinho, ou no caso de quem está tentando viver uma vida mais consciente financeiramente, de repente eu me sinto mal quando eu não comprei uma coisa por impulso e a minha cabeça acaba negociando eu voltar para aqueles velhos hábitos, às vezes voltar para uma situação de endividamento. Então eu estou basicamente aqui dando a mão para você, repetindo o que eu sempre digo para o pessoal que resolve caminhar junto comigo aí, seja no conteúdo, na consultoria, que estamos juntos, que foquemos um pouco em silenciar
em se ouvir um pouco mais e em deixar de tentar atender todas as coisas e trocar o famoso FOMO, que é o medo de perder alguma coisa, pelo JOMO, né, que é o Joy of Missing Out, é a alegria de não estar participando de absolutamente tudo, porque isso é um pouco cansativo. Então eu te convido, em 2026, a tentar ser fiel aí ao seu planejamento. Saiba que do outro lado também temos aqui nossas dificuldades, também estamos caminhando aí para tentar conciliar 1 milhão de expectativas com aquilo que verdadeiramente é importante para a gente. Então seguimos juntos em 2026, tenho muitos planos aqui para o canal, muito conteúdo para criar, muito assunto para a gente continuar essa conversa e vai ser um prazer estar com vocês até 2026. Obrigada!